Shalom Uvracha, Agmará, Sanedrin, página Tzadik Dalet Amud Aleph. Ela nos conta que ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב בגוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שמע כמה שאלות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו, ולא מה שהיה לפניך תעשהו משיח. Então, a história é assim. O rei da Judeia se chamava Xisquiel. Xisquiel Melech Judá. Ele era um grande Baal Tshuva. Ele fez com que todo o povo da Judeia deixasse a idolatria, voltasse para o bom caminho, estudasse Torá, cumprisse os mandamentos divinos. E todo mundo estava no Shvong, todo mundo estava focado em estudar Torá, cumprir as mitzvot. E naquele meio tempo veio o rei da Assíria, conquistou o mundo inteiro. Única potência mundial. O mundo inteiro naquela época era do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo, onde tem as pirâmides. E isso era o mundo inteiro. Ele conquistou o mundo inteiro. Ele conquistou o reino das 10 tribos, reino de Israel antigo, mandou as 10 tribos para o fim do mundo. Até hoje elas estão perdidas. Na hora que ele veio conquistar a Judeia, ele cercou Judá e ele pediu para construir plataformas para ele subir para fazer a estratégia da conquista da cidade. Ele cercou Jerusalém, e ele subiu para olhar como ele vai conquistar a cidade. Na hora que ele viu que a cidade estava toda quebrada e ninguém fazia nada, todo mundo só estava estudando a Torá, e ele ficou decepcionado. Ele falou: uau, fizeram uma propaganda tão grande dessa cidade, olha o Beit HaMikdash, templo sagrado de Jerusalém, está tudo descascando, ninguém pintou ele, ninguém consertou. Que é isso? E aí o general da Assíria ficou com vergonha. Falou: agora vou entrar na história como o general que traz o maior exército do mundo e vai lutar contra mulheres e crianças. Então ele ficou com vergonha. Ele ofereceu para os judeus que ele dá 1000 cavalos para fazer uma guerra. Pelo menos ele vai entrar na história como alguém que ganhou uma guerra. E os judeus falaram que: olha, desculpa, a gente só está estudando o Torá já faz tantos anos, não sabemos montar num cavalo, a gente não sabe segurar uma espada, estamos totalmente despreparados para essa guerra. Perguntaram para o rei: o que vão fazer? Está lá o maior exército do mundo, depois de conquistar o mundo inteiro, como eles vão fazer? O Sancherib, o rei da Assíria, ele falou: olha, amanhã de manhã, vocês vão dormir agora, amanhã de manhã, cada soldado, a única função dele, a única nesse mar, como se fala assim, a única missão dele, do soldado, vai ser arrancar um pedaço da muralha do tamanho do nariz dele. Nada mais do que isso. E essa cidade já não vai mais existir. Naquela noite, Hashem, Deus, ele fez um milagre tão grande. O anjo Gabriel se revelou no acampamento da Assíria e todos os soldados, todo o exército da Síria, todo mundo morreu. Então, imagina, você vê um anjo, é uma revelação muito grande. Mas Hashem fez um milagre e 5 pessoas continuaram vivas, mesmo que viram um anjo, que era o próprio Sancherib, os 2 filhos dele, o Adrimelech e Sharetzer, que eles ficaram vivos porque deles sairiam o Shmaya e Avtalion, que se converteram ao judaísmo, e eles foram os mestres do Hillel e Shammai. E o futuro general da Babilônia, Nebuzaradan, e o futuro rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, que eram 2 soldados lá, também ficaram vivos, para quando tiver a guerra com a Babilônia, para eles já estarem traumatizados, saberem que tem Deus no mundo, para qualquer mínima coisa que a gente fizer, eles já saírem correndo. Então, a Kadosh Baruch Hu queria fazer então o Xisquiel
o rei da Judeia Mashiach, e o Sanherib, o rei da Assíria que cercou Jerusalém com o exército dele, Gog e Magog. Isso ia ser já a Geulah. O Midat Adin, no tribunal divino, lá tem os anjos a nosso favor, tem os anjos do contra. Então, o Midat Adin, que é o anjo da morte, ele falou, como pode ser se o rei Davi, que falou todo o Sefer Tehillim, 150 capítulos, você não deixou ele ser o Mashiach, e agora eles que nem falaram Mashiach, nem falaram uma música de agradecimento de um milagre tão grande, como você vai fazer ele Mashiach? Quer dizer que teoricamente daria para o Hizkiyahu ser o Mashiach, teoricamente daria para o Sanherib ser o Gog e Magog, mas o motivo que eles não falaram um alel, não falaram uma shirah, um cântico de agradecimento, esse foi o único motivo que foi vetada essa possibilidade pelo anjo da morte. E daqui a gente vai aprender uma coisa muito interessante. O rei Davi, quando ele se tornou rei de Israel, qual era o histórico do reinado dele? O Shaul perdeu a guerra com os filisteus, 5 países de filisteus atacaram Israel. O rei perdeu a guerra. Os filisteus eram um povo muito durão. Tinha uma época, na época do Shimshon, do Sansão, que eles não permitiam que o judeu tivesse ferro dentro de casa. Eles emprestavam as enxadas, quer dizer, não deixavam o judeu ter uma enxada, porque para ele não fazer, com aquele ferro, não fazer uma flecha e fazer uma revolução contra eles. Então os filisteus eram durões. E o rei Shaul perdeu a guerra. Então o que se esperava do novo rei, do Davi? Que lutasse contra os filisteus, nos protegesse de um povo desses. Então ele fez o que era certo. Ele lutou contra todos os nossos inimigos. Antes de cada batalha, ele perguntava para o Kohen Gadol. O Kohen Gadol tinha o Roshen, 12 pedras no Roshen. Cada pedra estava escrito o nome de uma tribo com todas as letras. E o rei Davi, ele perguntava para Hashem se ele tem que sair para aquela guerra. E aí as letras brilhavam, dando a resposta divina. Porque dentro do Roshen tinha o nome de Hashem de 72 letras. E por causa que tinha aquele nome, tinha uma revelação divina dentro do Roshen do Kohen Gadol. As letras brilhavam, ele recebia a resposta divina. Era o Igros Koidesh do rei Davi. Ele recebia a resposta divina para ir para a guerra. Quer dizer, foi Hashem, Deus mandou ele para a guerra. Depois ele conversou com o profeta, com Natan Navi. Ele falou, olha, eu estou morando num palácio de cedros e Deus está numa tenda, o Mishkan, que era a tenda com... Então o rei Davi falou, quero construir um palácio para Hashem, quero construir o primeiro templo de Jerusalém. O profeta falou para ele, tudo que você fez até agora deu super certo, você teve muito sucesso, faz isso também. Naquela noite, Hashem se revelou para o profeta, falou para ele, o rei Davi, ele não vai poder construir o templo sagrado de Jerusalém, porque ele está com as mãos sujas de sangue. Então o filho dele, o rei Salomão, ele vai construir o templo sagrado. Então, problema... Quer dizer, antes dele fazer cada guerra, ele perguntou para Hashem, Hashem falou para ele, tem que fazer a guerra, tem que nos proteger. Ele é rei para quê? É para proteger o povo. Mas, na hora de construir o Beit HaMikdash, Hashem falou, olha, por mais que as guerras foram uma grande mitzvah, mas o Beit HaMikdash é um lugar que aumenta a vida da pessoa. Não pode ser construído por alguém que diminuiu a vida de pessoas, mesmo que, se a gente tivesse uma ideia do que eram aqueles filisteus antigos, a gente ia falar, uau, é uma mitzvah de nos proteger deles, né? Não era Bélgica e Holanda lá, era o Califado Islâmico, não é nada em relação ao que eram os filisteus antigos. Mesmo assim, o fato do rei Davi ter feito guerras e vencido eles, matado eles, ele já não pôde mais construir o templo sagrado de Jerusalém. Então agora a gente vai para o Mashiach. Então como pode ser que Mashiach vai construir? Mashiach, para ele ser Mashiach, ele tem que fazer 3 coisas.
primeiro construir o templo sagrado de Jerusalém. Aí os povos do mundo, eles se revoltam, porque a mesquita lá em cima do Kotel, vocês estavam lá, vocês viram? A mesquita, ela é patrimônio tombado da Unesco. Imagina o governo de Israel hoje, teoricamente falando, avisarem a ONU que nós estamos demolindo a mesquita, tirando de lá todo o patrimônio tombado e construindo um Bet HaMikdash. Vai dar uma terceira guerra mundial. Então, como pode ser que Mashiach ele vai construir o Bet HaMikdash e não vai ter guerra? Vai ter guerra. Então, os profetas, eles preveem essa guerra, eles chamam essa guerra de Gog e Magog. Então, já está na previsão. Então, o Zohar fala, já que está na previsão que Mashiach vai ter que construir o Bet HaMikdash, mas já que está na previsão que ele vai fazer uma guerra, então o que a gente imagina? Que aí o Zohar ele traz uma solução para isso. Ele fala, olha, o Mashiach que vai construir o Bet HaMikdash não é o mesmo Mashiach que vai fazer a guerra. Mashiach, para construir o Bet HaMikdash, ele tem que ser Mashiach ben David, filho do 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 rei David, do rei Salomão. Mas o Mashiach, para fazer as guerras, no Tanakh está escrito até o Koresh, o rei da Pérsia, que fez a guerra contra a Babilônia, que Hashem chamou ele de Mashiach. Mashiach, quer dizer, ele foi ungido para essa missão. Ele não era nem judeu, foi ungido para a missão de fazer a guerra contra a Babilônia. E o Koresh, que eu não sei como falar em português. E aí, o Zohar dá essa opção. Fala, olha, então vamos ter dois. Um que vai fazer as guerras, e esse não precisa ser grande sábio para ser Mashiach, a pessoa tem que saber toda a Torá como o rei Davi. E tem que fazer com que todo o povo de Israel aprenda a Torá. A gente vê assim, cada cidade tem um Bet Chabad, né? Tem lá uma aula de Torá, o Rebbe fez um trabalho desses no mundo inteiro. E então, aí vamos para o Hizkiyahu. No caso do Hizkiyahu, Hashem fez a guerra, então ele podia ser Mashiach. E por que então ele não foi? Por motivo que eles não falaram Shirah. Mas a gente pega disso também uma comparação para o futuro, que não necessariamente que vão ter dois Mashiach, que vai ter um que vai fazer as guerras e o outro que vai construir o Bet HaMikdash. Não necessariamente que esse que vai construir o Bet HaMikdash, ele vai primeiro construir o Bet HaMikdash, depois que ele já construiu, aí ele vai fazer as guerras. Porque não é essa a intenção divina. A intenção divina é que ele seja a pessoa que não vai matar ninguém. Ou seja, não que primeiro ele constrói o Bet HaMikdash, depois ele vai para a guerra. Aí já estragou, já... Então, o que pode acontecer é que todas essas guerras, elas não tenham a nossa participação, como no caso do Hizkiyahu, que ele não participou da guerra, Hashem fez um milagre, e a guerra foi por milagre. Então, os profetas trazem um exemplo que vai ter uma epidemia, todos esses povos que vão atacar Jerusalém, eles vão receber uma epidemia que os olhos vão afundar dentro da cara deles, e um vai dar a mão para o outro, e a mão do outro, a mão dele vai ficar, vai cair a mão, cair o braço. Quer dizer, uma epidemia, uma doença que ninguém nunca ouviu falar de uma doença dessas antes. E os povos que sobrarem, o que quer dizer que sobrarem? Que são esses que não foram atacar Jerusalém. Depois disso, todo ano eles vão levar um korban na festa de Sukkot, e aí vai chover no país deles. E o povo que não levar esse korban, não vai ter chuva no país deles. E o Egito, que é um exemplo que o profeta traz, que é um país que não tem chuva, então, se eles não levarem esse sacrifício para Jerusalém na festa de Sukkot, eles vão pegar aquela doença que aconteceu no Gog e Magog. E o que vem a ser esses sacrifícios? A pessoa faz uma coisa ruim. Então tem um anjo que desce para esse mundo para levar aquela pessoa. E aí a gente tem um prejuízo. Quebra alguma coisa, você perde dinheiro, perde alguma coisa.
a gente fala capora, quer dizer, o anjo levou isso no lugar de me levar, levou aquela coisa que se quebrou, que se perdeu. Agora um país, quando se comporta errado, então tem um anjo responsável por levar esse país, como Sodoma e Gomorra, desceu lá o anjo Gabriel, fez cair uma chuva de fogo e o país inteiro foi para o Beleléu. Naquela época eram cidades-estado, eram 5 cidades. Aí uma Hashem liberou no mérito do Lot, que não fosse destruída, e 4 cidades foram destruídas. E então esse país que fez a coisa errada, aí tem um anjo que vai cobrar desse país. Então na festa de Sukkot, no Beit HaMikdash era feito um sacrifício de 70 bois para os 70 povos do mundo, para ser acaparado esses 70 povos. Então por causa disso eles vão continuar fazendo esse sacrifício que vai ser acaparado deles. Aí o anjo não pode causar um prejuízo para eles de não chover na terra deles, e aí vai chover lá mesmo que eles não estão tendo um comportamento assim muito rigoroso. Mesmo que na época do Mashiach todo mundo vai se comportar melhor, toda a terra vai se encher do conhecimento divino, como a água no mar, que tem um lugar mais rasinho, mais fundinho. Dessa mesma maneira, a terra vai se encher do conhecimento divino, vai ter um lugar, a pessoa que vai se aprofundar mais no conhecimento divino, a pessoa que vai se aprofundar menos. Mas toda a terra vai saber que Deus cria e dirige o mundo. Então, só para fazer um resumo do assunto do Mashiach. Então, não necessariamente tem que ser 2 pessoas, o Mashiach que vai fazer as guerras e outro que vai construir o Beit HaMikdash. Mas vimos um exemplo disso com o Rabbi Akiva e o Bar Kokhba. O Rabbi Akiva ele achou que o Bar Kokhba era Mashiach. Só que um dos critérios do Mashiach é que ele tem que saber a Torá como o rei Davi. E não só. Ele faz um julgamento pelo cheiro. O que quer dizer pelo cheiro? É uma expressão para dizer que ele não precisa ver os fatos, ele já está cheirando o que está acontecendo lá. Então Mashiach, ele consegue fazer um julgamento, isso a gente diria com o Ruach HaKodesh. Ele é um tzadik tão grande que ele já vê os fatos que aconteceram sem precisar de testemunhas. E a Gemara usa essa expressão que ele julga de acordo com o cheiro da coisa. É para dizer que é o Ruach HaKodesh dele. Ele está em um nível espiritual que ele consegue fazer o julgamento, ele já vê os fatos sem precisar de testemunhas. E o Bar Kokhba, ele era um general. Ele não era uma pessoa que tinha Ruach HaKodesh, ele não era uma pessoa que aprendeu Torá, que ensinou Torá. Ele era um general. Então, por que o Rabbi Akiva achou que ele era o Mashiach? Por causa disso, o Rabbi Akiva achou que ele era o Mashiach ben Yosef, da Mashiach ben Efraim, que o Zohar chama ele de Mashiach ben Yosef. Yosef tinha 2 filhos, Efraim e Menashe. E como na Torá a gente vê que Moshe Rabbeinu, ele entregou a Torá para o povo de Israel. E o Josué, que ele era da tribo de Efraim, ele fez as guerras para o povo de Israel entrar na Terra Santa. Aí entra o Mashiach ben Yosef, ele é comparado ao Josué, que ele é o que faz as guerras. Até agora está tudo errado de pegar. Então vamos lá. Tem Mashiach 1, Mashiach 2. Então primeiro, para fazer as guerras, Mashiach ben Yosef. Aí o Rabbi Akiva, ele fez um erro de avaliação, ele achou que o Bar Kokhba era Mashiach ben Yosef. Ele sabia que ele não era o Mashiach que vai construir o Beit HaMikdash, porque o Bar Kokhba, Bar Koziva, né, que se traduz, ele não era um sábio, ele não era alguém que tinha um Ruach HaKodesh, que podia fazer um julgamento sem testemunhas. Mas o Rabbi Akiva achou que o Bar Kokhba era o Mashiach ben Yosef. E que depois disso chegaria o Mashiach ben David. Então essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, como vimos na história do Hizkiyahu, que a mesma pessoa, ele ganha as guerras sem fazer nada. Aí surge a pergunta, que quer dizer, Veilachem melchamot Hashem benatzer, que um dos critérios do Mashiach é que ele vai lutar as guerras de Deus e ele vai ganhar. E Hizkiyahu não fez isso.
Então o que quer dizer que ele lutou as guerras de Hashem e ganhou? O que ele lutou? Aí nós vamos para a história dele. O rei da Judéia, Hizkiyahu, ele herdou o país do pai dele que se chamava Ahaz. O Ahaz, ele era um idólatra diplomado e pós-graduado. Ou seja, imagina uma faculdade de idolatria, a pessoa faz a faculdade, passa em primeiro lugar e depois ainda faz uma pós-graduação. O pai dele colocou em cada sinagoga, colocou não sei quantas estátuas. Então cada sinagoga antigamente era como as cidadezinhas aqui no interior do Brasil, que tem a matriz e a cidade em volta da matriz, né? Antigamente era lá na Judeia, era a sinagoga e a cidade em volta da sinagoga. Esse rei da Judeia, Hizkiyahu, ele se tornou um Baal Teshuvah. Ele herdou a Judeia, um país mais idólatra, pior do que a Índia, pior do que o Nepal, pior do que o Tibete. Ele herdou a Judeia assim. Imagina que você vai para a Índia, tem rio sagrado, tem vaca sagrada, tem estátua em todo quanto é lugar. Ele herdou a Judeia dessa maneira. Aí ele começou a guerra. O que ele fez? Ele foi para a sinagoga de cada cidade, que era o prédio grande da cidade, estava lá cheio de estátuas, a matriz da cidade, né, com todas as estátuas. Primeira coisa, mandou destruir todas as estátuas. E ele fincou a espada dele, a espada do rei. Então, ele devia ter muitas espadas, né? Como você faz coleção também de espadas. Ele tinha lá coleção de espadas. Ele fincou a espada do rei na porta da sinagoga. A sinagoga já tinha sido cacherizada, já não tinha mais nenhuma estátua lá dentro. Ele fincou a espada dele na porta da sinagoga e falou: gente, daqui a um ano eu vou voltar para fazer provas. Quem não estudar a Torá, quem não passar nessa prova, eu vou enfiar nele essa espada. E na verdade ele não ia fazer isso, mas ele estava dando um ênfase de que a coisa era muito séria. Ele voltou, um ano depois, não tinha uma criança que não soubesse todas as leis de pureza e impureza. Quer dizer, o pessoal ficou um ano inteiro estudando. E por causa disso, quando chegou o Sanherib, por que o Hizkiyahu ganhou a guerra do Sanherib? Porque ele fez com que o povo estudasse Torá. E não aprendesse a guerra. E no mérito desse estudo da Torá, veio o anjo Gabriel e fez a guerra. Então quer dizer que indiretamente ele lutou e ele ganhou a guerra. Porque se ele não tivesse ensinado a Torá para o povo, eles não teriam o mérito desse anjo Gabriel vir e se revelar lá. É tipo assim, hoje você fala Estado de Israel e Irã. Fala, nós somos muito fortes, tá bom. O Irã está vendendo armas para a Rússia. Então a Rússia não é o país, a Rússia não é um país no meio da África, né? E o Irã está vendendo armas para a Rússia, e a Rússia está ganhando pontos lá na guerra da Ucrânia com essas armas do Irã. Agora a Ucrânia tem armas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra. Então olha o proporcional de uma coisa para outra. Quer dizer, a Rússia com os drones do Irã lutando contra a Ucrânia, que tem drones dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, e os drones do Irã estão fazendo efeito lá. E agora onde está o Irã? Onde fica o Irã? O Irã no Oriente Médio. O Irã tem uma eles têm uma participação, eles têm uma presença na faixa de Gaza. Hamas, todo mundo ouve da Hamas, que é uma filial iraniana na faixa de Gaza, que Israel nunca conseguiu conquistar aquele lugar. Imagina, jogaram centenas de mísseis em Israel não conseguiu entrar lá. Quer dizer, entrou, mas não conseguiu ficar. Então, se essa pequena filial já consegue segurar Israel, eles ainda têm filial na Cisjordânia, eles têm filial no Líbano, e na Síria, e no Iraque, e no Catar, e no Iêmen. Eles estão vendendo armas para a Rússia. E eles querem fazer lá os Estados Unidos do Irã. Esse é o Sanherib. Sanherib quer conquistar o mundo inteiro. O que a gente precisa? De um mérito para ter um mérito para que a gente faça milagre. Então a gente tem que, o mérito tem que ser proporcional ao perigo. Então já não é hora de fazer dinheiro, já é hora de estudar a Torá. Então
essa era a situação que o rei da Judeia estava, o Hizquiyahu. Ele tinha lá o Irã, que conquistou o mundo inteiro, que o mundo inteiro naquela época era do Vale do Rio indo até o Nilus. E o país das 10 tribos, que era o país forte, era o reino de Israel, estava totalmente armado, totalmente preparado e treinado. E perderam a guerra com Sanherib, foram levados lá para os Cafundá. E o Hizquiyahu, como ele conseguiu fazer a guerra e vencer, que ele ensinou o povo a Torá, e no mérito disso veio o anjo Gabriel. Então, indiretamente, ele fez a guerra. Se ele não tivesse ensinado o povo a Torá, não viria o anjo Gabriel. Então, ele fez as guerras de Hashem e venceu. Por isso que a Gemara nos conta que, olha, ele estava nos critérios. Então, existe exceção de regra, que a mesma pessoa, ele faz as guerras e vence, e constrói o Bet HaMikdash. Porque ele fez a guerra, ele ensinou o povo a Torá, ensinou o povo a cumprir as mitzvot. Nesse mérito, Hashem mandou um anjo. Então ele pessoalmente não precisou matar ninguém. Isso foi considerado para ele que ele fez as guerras de Hashem e venceu. E tem uma coisa interessante que a Gemara nos conta, que a Gemara pergunta qual que é o nome do Mashiach. E os alunos do Rabbi Hanania, eles falam o Mashiach Hanina Shemai. Os alunos do Rabbi Shilo falam Mashiach Shilo Shemai. Cada aluno, o Rashi explica que cada aluno vai dizendo que o Rebbe dele é o Mashiach. Por quê? Porque o Rebbe dele era um descendente do rei Davi. Só esses que o Rebbe deles eram descendentes do rei Davi, eles falavam, então, tá vendo? O Mashiach está aqui. O Mashiach Hanina Shemai. O Mashiach Shilo Shemai. Até que aparece aqui do nada, tem quem diz que o Mashiach, o nome dele é Menachem ben Hizquiyahu. Espera, Menachem ben Hizquiyahu, mas Hizquiyahu era ben David. O Hizquiyahu era um descendente do rei David, então por que chama ele de Menachem? E ainda o versículo dele, que era Hak memene Menachem Hashem nafsheh, que você distanciou de mim. Então a Gemara já está dizendo, olha, esse Menachem vai chegar muito tempo depois. Você distanciou de mim, Menachem Hashem nafsheh. Então esse Menachem ben Hizquiyahu, por que ben Hizquiyahu, se o Mashiach tem que ser ben David? Que o Hizquiyahu, ele era um descendente do rei Davi. Então alguém que é ben Hizquiyahu, ele também é ben David. Mas a característica do Hizquiyahu é que ele ensinou a Torá para o mundo inteiro, para todos os judeus. Então a gente vê essa característica no Rebbe também. Que o Rebbe, ele abriu um Beit Chabad em cada lugar do mundo para ensinar a Torá para as pessoas que passaram nazismo, passaram comunismo, esqueceram, não tinham tempo de estudar. Chegou a hora deles aprenderem a Torá. Então, isso que a gente está aqui no Brasil, estudando a Torá, isso serve para os judeus que estão lá em Israel, para eles terem um milagre. Aconteceu um milagre sobrenatural de conseguirem sair desse perigo de uma maneira agradável, com um milagre muito grande. Então a gente tem que acrescentar, já que eles não têm tempo lá de estudar muito, então a gente tem que acrescentar no nosso estudo aqui, que isso era o que fez o rei Hizquiyahu, quer dizer, ele foi de cidade em cidade, ele não se baseou numa cidade só. Então se uma cidade ele estudava mais, e a outra menos, mas o mérito serviu para todo mundo. Então agora a gente tem que acrescentar no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, vamos ter grandes milagres. E Atzlacha, Briut, para nós, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Desculpa que o clima aqui muda, fica quente e frio. E nossa diretora fala umas palavrinhas. Mais uma aula maravilhosa para todo mundo, uma aula que eu queria muito ter ouvido ela e não dava tempo. E agora o Rabino deu para nós assim de presente, um presente de começo de mês de novo mês, de Rejvan. Então, um abraço para todos, muito carinho, muita confiança em Kadosh Baruch Hu e até a próxima aula. Amém. No nosso editor dos nossos livros. Shalom, Vrahá. Marido da nossa diretora. Não, mas é uma aula que a gente recentemente estava estudando justamente esse assunto, né?
Só que a gente tinha muitas dúvidas a respeito disso. Agora ficou bem E agora claro. a gente recebeu o presente. Sim. Acho que todo mundo aí, deixem perguntas aí Comentários, na descrição, deixem Sim. perguntas, assista a aula, deixe as perguntas, ou coloque no grupo Amigos da ONG, tá bom? Que depois o Rabino tendo um tempinho, ele corre lá e responde todo mundo. Eba, então já vou aproveitar para pedir para minha diretora para ela me repassar as perguntas, porque... Aconteceu uma pergunta aqui, Sim. na última aula agora, sobre talvez seja interessante já responder, porque aí já fica respondido. Oba. A gente já coloca que a resposta já foi dada para um aluno aqui. Deixa eu só carregar meu celular aqui, porque eu deixei ele no modo avião. Então, por enquanto, a propaganda do Isso. aplicativo. Sim. Para quem ainda... Shalom, pessoal. Para quem ainda não possui o aplicativo do Rabino Gloiber, tá? Vocês podem buscar na Play Store por Rabino Gloiber. É bem simples, tá? Vocês pesquisarem. E vai abrir lá para vocês esse app aqui, ó. Mostra o que eles vão encontrar no aplicativo. Abrindo Rabino Gloiber, tá? Aí lá vocês vão poder acompanhar tanto as parashiot, tá? Assim que elas são lançadas, elas já carregam lá no aplicativo, tá? Assim como também algumas outras abas, o aplicativo está abrindo, assim como também algumas outras abas do canal do YouTube, né? Como também dos podcasts do Rabino, como também das redes sociais que o Rabino utiliza, como Instagram, como também o TikTok, né? Vocês vão poder acompanhar através do aplicativo do Rabino, tá? Então, aqueles que ainda não possuem o aplicativo do Rabino, vão lá na Play Store e baixem o aplicativo Rabino Gloiber, tá bem? Muito bom, agora recebemos já a pergunta. E a pergunta é por que Deus permitiu a mudança do governo? E a pessoa faz uma pergunta assim de uma maneira bem detalhada. E o que acontece é o seguinte, assim, minha opinião pessoal, né? Não só Israel tem um problema com o Irã, o Irã está se espalhando pelo Oriente Médio, e o Irã já se tornou um perigo real para Israel. O governo de Israel fala todo dia sobre isso, o governo americano fala sempre sobre isso. Na América Latina, nós temos outro tipo de problema. Começou com a Venezuela, depois Argentina e Colômbia, e o lado esquerdo está se espalhando. Então a gente presenciou isso. Nós vimos, olha, lá em cima, a Venezuela era um país super rico. Era um país, os venezuelanos, eles nos esnobavam. E agora, coitados, estão atravessando a fronteira para pedir comida. A Colômbia, eu fui para o Congresso Rabínico em 2011, fui pela Avianca. Colômbia era um país muito rico. Argentina era a Europa latino-americana. E a gente viu que isso começou a nos cercar. O que a gente deveria ter feito? Acrescentar na Tzedakah. O que eles estão oferecendo? Estão oferecendo Tzedakah. Então, isso quer dizer que eles estão mostrando para nós, olha, está vendo? Vocês não deram Tzedakah, a gente está dando, por isso nós vencemos. Então, conheço muitos empresários. E os empresários, eles falam, já apoiei a instituição, já dei apoio, mas esse apoio não estava proporcional ao perigo. Quando o rei da Judeia, o Hizquiel, ele vivia na época do Sanherib, então ele tinha que ter um mérito proporcional ao tamanho do perigo. Então nós aqui, comunidade judaica brasileira, o povo brasileiro na sua totalidade, nós presenciamos que isso estava se espalhando. Então nós deveríamos acrescentar nos méritos proporcionalmente. Imagina na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha atacou a Polônia. E na Hungria, eles não se prepararam para isso. Na Romênia não se prepararam para isso. Falaram, é lá longe, a Alemanha atacou a Polônia. Depois você vê a lista do Holocausto,
Quantos judeus húngaros morreram? Quantos judeus romanos morreram? Pera, mas a Hungria só foi atacada 4 anos depois da Polônia. Então eles sabiam que a Alemanha estava se espalhando, porque eles não se prepararam, porque eles não agiram de Não acordo... era novidade, né? Não era novidade, então eles tiveram 4 anos para... Então o que acontece é que no nosso caso também, as pessoas que hoje estão ameaçadas e que já estão planejando, falaram que isso aconteceu na semana, que essa semana a gente lê para Parashat HaShavua, Lech Lecha. Lech Lecha, Hashem falou para Abraham Avinu, saia, miar-se da sua terra, da terra da sua família, e vai embora. Então tem muita gente que está ligando isso, a Divina Providência, falando, tá vendo? Agora tem que mudar. Justo nessa paraxá, agora eu vou embora do Brasil. Vou embora do Brasil porque como se Deus estivesse dando um alerta, né? Aconteceu isso na paraxá de Lech Lechá, saia para ti, vai embora da sua parentela, mas não é isso que tem que fazer não, o Rabino vai falar. Então o que acontece? A gente tem a primeira chance. A primeira chance é se comportar proporcional ao perigo que estávamos passando. Então nós vimos que isso aconteceu na Venezuela, nós vimos que isso aconteceu na Colômbia, nós vimos que isso aconteu na Argentina. E o que a gente fez? O que a gente fez? Eu, como diretor, como presidente, graças a Deus tem a minha diretora, mas o presidente de instituição, conversei com vários empresários. Olha, a gente precisava que 70 mil reais para que a casa não desabasse. 9 mil reais cada sapata, e ainda temos um prazo de 5 anos até desabar. Então, quer dizer, ainda estamos dentro do prazo. Quer dizer, hoje só teve goteira, mas não teve desabamento. Não, graças a Deus. Conversei com um empresário, conversei com outro, aí falaram, mas a gente já deu de tzedakah, a gente já apoiou, a gente já isso, já aquilo. Então, quer dizer, não era proporcional ao perigo. Tinham que fazer uma mitzvah maior. Tinham que ter um mérito proporcional ao perigo. Quer dizer, se não tivesse acontecido na Venezuela, se não tivesse acontecido na Colômbia, se não tivesse acontecido na Argentina, aí tá bom. Mas já que a gente está vendo o perigo se espalhando, então o nosso investimento no trabalho divino deveria ser proporcional ao tamanho do perigo. E isso não aconteceu. Então a consequência disso é que não tivemos o mérito. Santo Hanib chegou no reino de Israel, o país das 10 tribos. Eles se prepararam muito bem, tinha um exército muito bom, mas não tinham mérito. Acabou, até hoje eles são 10 tribos perdidas. Perderam a guerra. Chegaram na Judeia, a Judeia não tinha exército. Imagina, o único país do mundo que não tinha exército. Perderam. Por quê? Porque nós nos preparamos espiritualmente. Então esse que é... Agora, então a primeira chance já foi, né? Agora a segunda chance... Agora é olhar para dentro do olho do furacão e ver que a gente tem condição de sair dessa? Tem, sim. Financiando os estudiosos de Torá, financiando, dando de tzedakah, né? A tzedakah é a tua doação, né? Fazendo a tua doação mensal para estudos de Torá, para instituições judaicas, para aqueles que se empenham. Você vê que o Rabino Glober é incansável no estudo de Torá. Ele encontra com a gente, ele já fala, perguntas, ele quer estar sempre ensinando. Então isso aí, você está financiando o estudo de Torá, um professor de Torá e hoje um escritor. Então, assim, faça a sua tzedakah. Tzedakah é um investimento, nunca ela é uma pera. Aparentemente pode ser que você está tirando daquilo que é seu, mas não, você está colocando, é o único investimento sólido, é melhor que investir em ações, é melhor que investir em ouro. Então, assim, vamos fazer tzedakah, vamos participar mais do estudo de Torá. Agora a gente está no ano de Aquel. Então, assim, vamos nos reunir, vamos estudar a Torá. O grupo agora é oficial Amigos da ONG. Eu estou dando muita ênfase a estudos, a mostrar para vocês o amor a Kadosh Baruch Hu. Então, assim, vamos estudar a Torá, sabe? Desfocar, porque a gente não tem... se a gente não fez alguma coisa, e essa alguma coisa que a gente não fez trouxe para nós uma situação, então vamos reverter a situação, né, Rabino? Vamos reverter essa situação. Então a gente abriu para nascer bechefa.
muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo.